Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje o nosso bate-papo é sobre as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Patrícia, me fala uma coisa. Você já percebeu em algum momento da sua vida se você me tentou se enganar? Eu já pensei em várias coisas aqui. Eu acho que várias vezes, viu? Mas nós vamos ir a fundo nesse assunto conversando com a Luciana Zapata, que é arquiteta de gente. Ela é maravilhosa. É a segunda vez dela aqui no podcast. Esperamos recebê-las muitas outras vezes, porque ela fala com... Olha, ela toca na dor, mas de uma forma carinhosa. Luciana, muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Entrevista. Um prazer ter você aqui novamente. Que bom. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Obrigada pelo convite, né? Vou estar quantas vezes vocês quiserem. Eu me chamo arquiteta de gente, venho estudando sobre autoconhecimento, eu acho que a minha vida inteira, né? E é um assunto que eu adoro falar, né? Eu adoro provocar também as pessoas, né? Então, esse tema que nós escolhemos vai ser desafiador, vai ser muito interessante. Estou curiosíssima e vamos começar já direto ao ponto. Eu quero saber, no fundo, bem no fundo, por que a gente tem medo, né? Teme se olhar no espelho de verdade. Bom, porque você quando olha fundo para você tem que encarar de frente as mentiras que você contou a sua vida inteira. Ou você não quer olhar né, para confrontar a verdade de quem você é, né? Então é difícil olhar nos olhos e olhar no espelho para si mesmo, né? Então é um desafio muito grande porque você não quer encarar as verdades sobre você não quer olhar, por exemplo, eu tenho colegas minhas que não querem olhar para o espelho para encarar a verdade de que está envelhecendo, né? Então, muitas vezes você não quer olhar para o espelho para você ver que está com rugas, que você está mentindo, hoje o tema é mentira, né? Que você está mentindo, contando uma história para você, que você finge que você está acreditando e não está, né? Então, parece que o espelho é você olhar para você e falar, para com essa enganação. Então, as pessoas não gostam de se olhar. Olha assim para fazer uma máquina. Sabe quando olha, mas não olha? Todo mundo olha no espelho, porque hoje nós estamos muito egóicos, nós estamos muito... a estética é muito importante, né? Mas você olha, sabe aquele olho que não olha para você? Você olha para o olho se maquiando, você olha para o cabelo se arrumando, né, para o lenço que você arruma, mas você não olha para o olho. Olhar para o olho é muito difícil, né? Porque percebam, se vocês sustentam também olhar para os outros nos olhos. Porque a gente está chegando no centro da pessoa, na alma da pessoa, né? E, em geral, a gente não consegue sustentar esse lugar, né? Não sei se eu respondi. Eu achei, faz muito sentido. A gente olha superficialmente. Superficialmente. A gente não tem coragem de olhar para os outros dentro dos olhos. E acho que é pior ainda olhar para dentro de você e falar, e agora, Luciana? E agora? Nesse lugar que você se meteu, e agora? Né? Isso vai muito de encontro, por exemplo, com o fato da gente, às vezes, não querer admitir que temos falhas, que somos seres humanos falhos. Claro. Nós somos seres humanos, não somos? Todo mundo admite isso. Mas a pior coisa é admitir a nossa humanidade, que a gente tem perfeições e falhas. É tão natural, é tão simples. A gente seria tão mais livres, tão mais... né? Tiraria tantos pesos, tantas obrigações, tantas máscaras se a gente aceitasse a nossa humanidade. Então já começa por aí a primeira mentirinha, que nós somos seres humanos, mas a gente quer se ver como pessoas perfeitas. Então, como eu falei, de repente você olha no espelho, você está vendo um olho mais caído que o outro, né? Uma sobrancelha mais grossa. Nenhum lado, eles falam, né? Que se a gente tirar uma foto e rebater, nós somos outras pessoas diferentes, né? Então, começa por aí, né? A gente não se olhar porque a gente não está conseguindo encarar que a gente tem um defeitinho, não só físico, tá, gente? O físico até hoje, com tanta maquiagem, tantos recursos, você... Até intervenções cirúrgicas, você conserta tudo, né? Mas a questão não é essa. Lá dentro da sua alma, você está envergonhado
pelo fracasso de você não se amar ou pelo fracasso de você não se tratar com tanto respeito, isso dói. Isso é muito chato de encarar. Então, você olha para o olho, para o defeitinho aqui, mas lá dentro vê o quanto você está fracassando com você ou está mentindo para você. É um olhar brutal, sabe? De você não consegue sustentar. É difícil. É difícil. E eu quero saber de você, a Luciana. É. Qual foi a mentira que já te contaram, assim, que contaram sobre você e que você acreditou por muito tempo nessa mentira? Tá, então isso é interessante, eu vou contar um fato de verdade, né? Então, eu sempre achei que eu não era uma pessoa inteligente. Hoje eu rio, mas, né? Por quê? Porque em certa altura, eu e minha irmã, tenho uma irmã 1 ano mais velha que eu, e o meu pai lá atrás, eu sou tão antiga que a língua que a gente aprendia na escola era francês. Minha mãe né? aprendeu francês. Aprendi francês, ó que chique, né? Então, eu não sei porque o meu pai achou que o inglês seria a língua do futuro. Então, ele contratou uma senhora irlandesa que ela ia, acho que eu devia ter uns 7 anos, não me recordo direito, eu era pequena. Então, a gente voltava da escola, eu e minha irmã, e ainda tinha essa senhora para a gente ter uma hora lá de aula de inglês, aquele britânico, irlandês difícil. E eu tenho dificuldades com línguas. E a minha irmã, ela fala várias línguas, ela tem uma facilidade brutal. Então, ela e meu pai, né? Então, eu lembro que nós começamos a aula juntos. E assim, eu nunca ouvi dos meus pais ou da minha irmã que eu não era inteligente. Mas as caçoadas, você vê que nós começamos juntos. Eu ainda estava naquela frase, the book is on the table. E ela já estava no outro livro de exercício e leitura. Então, você vai ficando para trás. Ela vai rindo do jeito que você se expressa, que você não entende a lição. Então, você vai entendendo e contando uma das grandes mentiras da minha vida, que eu não tenho inteligência, não sou uma pessoa muito inteligente. E isso seguiu pela minha vida fora e eu tive que lutar muito na minha vida para vencer esse estigma. Vira um rótulo, vira um estigma que não é muito elaborado, porque eu nunca ouvi a palavra. Você é burra, nunca ouvi essa palavra. Mas assim, então fica tudo no nível inconsciente. Fica difícil de você, porque as cartas não estão na mesa, sabe? Então, é muito complicado. Então, sempre eu achava que se eu fosse competir na classe, eu sempre me achei a mediana, é difícil falar isso, até dói até hoje, mas assim, a mediana medíocre da classe, sabe? A que está ali naquela linha, né? Mas não nunca é ruim, repeti. mas não é também... ruim, mas também não é brilhante, então não se esforce. Então... Consequentemente, se você acredita nisso sobre você, a respeito de você, então você não merece tudo na vida, porque você não é tão capaz, e aí vai embora. Então, talvez essa seja uma das grandes mentiras que não me falaram, mas eu interpretei, e isso eu tive que me esforçar muito, estudar muito para achar, agora talvez papai, minha irmã, minha mãe me reconheçam, sabe? Então, é um esforço brutal, né? Você entende isso, não sei, eu vejo isso vendo pela ótica aqui de observadora, que talvez existisse um comparativo e o fato dessas caçoadas terem reforçado esse padrão em você? Claro que sim. Então, o problema todo dessa nossa parte emocional, que é muitas vezes interpretada ou vivida real, né? Eu tenho alunos que os pais falaram assim, absurdos, eles ouviram, né? Desqualificações, olha, você não vai dar nada na vida, você não tem jeito, sabe? Coisas assim que os pais às vezes falam naquele rompante de humanidade, que eles estavam meio transtornados, né? Mas de repente a criança pega aquilo lá e vira uma verdade. Porque os pais são referências, né? Se o pai falar, Luciana, você é uma porcaria, provavelmente eu vou viver a minha vida inteira acreditando que eu sou uma porcaria. Tudo isso está no inconsciente, causa um sofrimento brutal. E como eu já falei para vocês da outra vez, como a gente não elabora isso,
não traz para a consciência, não fala sobre isso, porque a gente tem muita vergonha dessas desqualificações nossas. Então, o que acontece? A gente fica refém de algo que a gente acredita e hoje, como adultos, a gente não fala... Bom, eu não sou muito boa de línguas mesmo, me esforço e tudo mais. Não sou, comparativamente com meu pai e minha mãe, com a minha irmã, eu não sou boa tanto quanto eles. Mas eu tenho outros tipos de inteligência, inclusive a emocional, que hoje me compensa e eu acho que eu sou uma pessoa muito equilibrada, muito madura e muito inteligente, sim. Agora, quem corrigiu isso para mim? Fui eu. Entende? Porque um dia a gente trouxe isso, esse incômodo, né? Será que eu não sou tão inteligente assim? Será que, qual é o meu problema? Até que você fala, não, eu não sei falar línguas, mas eu sou inteligente, sim. E daí, é por isso que a gente tem que fazer tantos anos de terapia, de autoconhecimento, para tirar esses traumas ou essas crenças que nos limitam, que estão arraigadas e afundadas, que a gente, sabe, não quer levantar o tapete para olhar, mas é justamente quando a gente levanta o tapete ou tira o véu, que agora, como adultos amorosos, compassivos, a gente pode libertar esse nosso campo que está distorcido, essa mentira, né? Essa história mentirosa que a gente conta. Faz sentido? Faz, não, faz total. E por que é tão difícil pra gente perceber que as nossas histórias, elas podem ser reescritas? Porque a gente, às vezes, ouve muitas pessoas falando, Sim. não tenho mais jeito, a vida é assim mesmo. Não, eu mereço isso. A gente tava falando sobre, né, a gente se desvaloriza tanto e provavelmente por conta do reflexo do que a gente passou lá atrás, a gente acredita que a gente merece as piores coisas. Estou nessa situação porque eu mereço isso. Isso. Por que a gente... É tão difícil a gente acreditar que a gente pode reescrever a nossa história? Então, primeiro porque acho que a gente não sabe disso, sabe, André? Acho que a gente, como está tudo escondido embaixo da mesa, que eu digo está no inconsciente, você não pode trabalhar com algo que não está claro para você. Você nunca contestou isso, tudo que... Porque, assim, quando a gente nasce, a gente vem desses pais, os avós, a família, os professores, e eles vão nos referenciando, porque nós, como crianças pequenas, a gente não sabe se a gente é boa, se a gente é má, se a gente é bonito, se a gente é feio, se a gente é capaz, não é capaz. E a gente vai se medindo e contando a nossa história a partir do que a gente vai ouvindo. E, infelizmente, há muita comparação, né? Tanto na escola, eu sou de uma época que a gente ganhava estrelinhas, eu nunca ganhei nenhuma estrelinha, minha irmã tinha todas, eu nunca tive uma, né? Então isso tudo vai marcando a gente vai engolindo, eu sou assim, e vai criando rótulos. Então isso tudo vira uma condenação. Então se você não enfrenta isso, né? E hoje como adultos limpa tudo isso, André, você vai ficar aprisionado nessa história que você ou ouviu sobre você ou você interpretou e passou a ser verdade. Mas os rótulos todos, então, quando eu comecei a estudar autoconhecimento, uma das primeiras apostilas lá do Patrick, né, que eu estudei, eles falam assim, você não é você não tem nem ideia de quem você é. Eu falei, como assim? Uma senhora de 60 anos, né? Como eu não me conheço? E hoje eu falo que eu vivi um personagem, eu acreditei num monte de coisas que a sociedade, a família me referenciou, mas que não era eu. Então, esse trabalho de autoconhecimento, uma terapia profunda, ela é fundamental porque eu creio que grande parte do nosso sofrimento é que a gente está vivendo uma persona, um personagem, e não de fato o que a gente é. Né? Então já começa por aí. Sim, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou emocionalmente extremamente madura, que aliás é um diferencial, porque a grande maioria das pessoas não trabalham com isso. O que eu quero dizer? Que num momento de crise, de estresse horroroso, eu consigo me sustentar, porque eu tenho um amadurecimento emocional pelo meu trabalho,
Mas eu não sei falar línguas, não sei falar alemão, não sei falar italiano. Minha irmã fala italiano, francês. Estou comparando porque ela era... né, eu tenho um irmão também que também era muito inteligente, então ficavam os dois lá em cima e eu aqui embaixo. Mas, enfim, hoje eu me libertei, porque eu trabalhei com isso e eu vi que sim, eu não sou boa de línguas. Essa é a minha humanidade, isso não é o meu forte. Mas falou em emoções e lidar com uma situação difícil, o furacão tá rondando aqui, eu consigo me segurar. É outro tipo de inteligência, que a gente sabe hoje em dia que não existe só os QIs. Existem outros níveis de inteligência, né? Com certeza, até porque ninguém é bom em tudo, né? Não existe não, isso é outra cobrança cruel, né? Porque a gente não é bom em tudo. Não tem como. Nós somos únicos e cada um com aspectos maravilhosos, mas nós somos únicos, não tem um igual ao outro, entendeu? E aí que está o nosso valor, em ser quem a gente de fato é. Não assim olhar para o outro, eu quero ser que nem ele. Daí começa a farsa, começa a mentira, né? O distanciamento de você, quem você seria muito feliz, né? E a gente começa a criar o personagem que você falou. Exatamente. Né? E tem alguma frase que você acredita, que você diria assim, olha, essa frase destrói vidas, pode destruir uma vida, uma frase, uma coisa que assim, que é muito dita em sociedade, no nosso dia a dia. Tipo assim, umas crenças, né? Alguma crença que você acredita que isso gera grandes problemas. Eu acho que assim, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela é muito cruel, porque sempre ela trabalha com comparação. Então, não há lugar para todos, sabe? Assim, chegar no topo é só alguns, sabe? Então, vai ficando tudo tão... É uma rivalidade. Para você chegar lá em cima, você precisa pisotear em todo mundo. Então, tem tantas... É comparação eterna, né? De repente, você tem habilidades que se você olhasse para dentro de você e fosse atrás do que eu posso fazer com isso, vocês sabem da minha história. Eu sou uma arquiteta, mas eu nunca criei um projeto fantástico arquitetônico. Gosto muito de arquitetura, aprendi, usei bastante, mas eu não sou uma arquiteta, né? Eu poderia ter feito psicologia, psicanálise, qualquer outra coisa, porque eu gosto do material humano, nossa alma, nossas emoções, é disso que eu gosto. Então, o que eu fazia com a arquitetura? Porque achavam que eu seria boa para trabalhar lá, com paredes divisórias, enfim, né? Então, a gente perde muito tempo na vida indo em direção a um lugar que a gente nem deveria ter ido, né? Nem sei se eu respondi. Não, respondeu. Pode ir falando. Minha cabeça entra tanta coisa sempre que... Mas você respondeu que é justamente essa questão de colocarem a gente para baixo, né? Sim. Não vamos chegar, né? Não é todo mundo que chega Não é todo mundo. A vida é muito difícil, sabe? Outra coisa que também eu sempre ouço as pessoas, olha, você tem que ralar muito, sabe? Coisas assim. É uma coisa que às vezes o sofrimento faz parte. O sofrimento faz parte, ou para você ter dinheiro, você vai ter que vender a alma pro demônio. Ai, tanta coisa que falam, né? E o pior é que algumas pessoas acreditam, né? Acreditam, então já jogam a toalha antes de tentar, né? E a gente cresce com essas crenças. Crenças, cheias de crenças limitantes, né? Que tornam a nossa vida completamente limitada, restrita, e a gente acredita. Isso que é o pior, né? A gente, de fato, acredita. Por exemplo, esse meu trabalho com a parte espiritual e emocional, né? Que eu, pelo meu... autoconhecimento e pela também a minha certificação como helper de Petrol, que são 10 anos de formação, bastante tempo, né? Porque para você lidar com a parte interna, a caixa preta, meu pai falava assim, para lidar com a caixa preta das pessoas, você precisa ter a sua sombra muito segura, né? Você precisa segurar e compreender muito ela, porque senão você faz transferências e etc, né? Então,
nesse lugar de autoconhecimento e você conhecendo a sua verdade, já esqueci de novo o que vocês me perguntaram. Já cruzou 2 perguntas aqui, na minha cabeça. Fala, Patrícia, me ajude. Não, o que a gente estava falando é que você citou aí que a gente precisa ir bem a fundo. Bem a fundo, para conhecer exatamente. Para conhecer exatamente quem a gente é e não sair dessa... Lembrei. Pode dar? Pode continuar. Desculpe, não, que imagina. Mas falando. Eu digo hoje que uma das minhas maiores qualidades é ter um olhar interno. Eu digo até às vezes que parece que eu tenho um olhar de raio-x, que eu percebo a criança interna ferida, eu percebo o inferior, a sombra da pessoa, e ao mesmo tempo eu percebo a adulta e o caminho que ela poderia sair. E eu vejo que essa nossa sombra parece uma cobra naja enrolando na criança e mantendo ela aprisionada no sofrimento e contando o ego através da mente, contando mentiras para ela. Olha, não tem jeito. É assim, é aí que você tem que ficar. E eu percebo tudo isso. Então, eu tenho uma visão muito clara pelo meu trabalho. Só que, assim, antes me chamavam de bruxa. Entendeu? E eu achava isso super desqualificatório. Essa capacidade que eu tinha, por exemplo, às vezes, como eu trabalhei com meu pai, ele falava assim, Lu, vem aqui que eu vou entrevistar uma pessoa nova, um distribuidor, sei lá o que. Eu sentava, eu não sei dizer para vocês, é a maneira da pessoa se colocar, falar. No final, que a pessoa ia embora, eu virava para meu pai assim, olha, eu gostei ou não gostei. Eu era nova, era meio ingênua, meio, sei lá, né? Não entendia muito bem essa minha capacidade. E ele falava, quando eu falava, olha, essa pessoa não vai funcionar, ele falava, ai, lá vem você, assim, tipo assim, rogar praga. E daí 1 ano depois não dava certo, ele falava que era... Hoje em dia eu entendo que a minha capacidade... Primeiro que eu me colocaria de uma outra forma completa, validada naquilo que eu tenho, né? Agora, se eu me conhecesse do jeito que eu conheço hoje, quando eu tinha 18 anos, primeiro que eu não teria feito o que eu fiz, né, a arquitetura, e na realidade, quando eu falasse para o meu pai, essa pessoa é boa, é confiante ou não é, eu ia falar de um outro lugar muito mais seguro. Não assim, ele falava lá, vai você, pronto, eu pegava uma grande qualidade, um grande dom e jogava no lixo, compreende? Então, isso que a gente sofre. Precisou passar quase que 40 anos para eu entender essa minha habilidade no lugar certo, no trabalho certo, com as pessoas certas, né? E isso, agora, eu não sou boa de falar inglês, você está entendendo? Então, assim, todos nós temos umas habilidades maravilhosas e a gente também, como eu falo sempre, a gente tem uma cestinha de falhas, de fraquezas, né? O ruim é que a gente critica isso aqui e a gente acha que a gente é só isso. E isso aqui a gente despreza. Então, o autoconhecimento eu acho que devia ser dado na escolinha para as crianças, né? Sim. Porque aí você não começa a falar, eu vou ser do mercado financeiro que ganha muito dinheiro, mas tá todo mundo infeliz, né? Porque vai em outra direção, né? E qual seria o primeiro passo para que a gente possa sair da prisão da nossa própria narrativa? Porque a gente acaba, né, contando histórias para nós mesmos, acreditando no que passam pra gente, tudo que a gente vive. Como que a gente faz para sair dessa prisão? Porque é um aprisionamento, né? É verdade. O primeiro passo é o mais difícil que ninguém quer enfrentar, é mergulhar na dor. Por que você está sofrendo? Vamos entender por que você está sofrendo. Porque senão você vai sempre mascarando. Ou você vai usando outros escapes. Ou você vai fazer compra, ou você vai beber, ou você vai na Netflix, né? Sei lá, tem tantos recursos, né? Mas o que a gente fala é o seguinte, está doendo, vamos olhar o que aconteceu, vamos mergulhar ali. Porque tudo, para o Petro, que é o caminho que eu trabalho, tudo que você passa de bom ou de ruim, de alegrias ou tristezas, houve uma criação em você. Mas como assim, Luciana? Sim, né? Isso eu percebo claramente. Todas as vezes que eu fiquei infeliz, que a gente aponta o dedo e acusa alguém, na realidade houve uma cumplicidade nossa, houve uma permissão nossa
de que o outro me tratasse mal. Isso é muito difícil admitir, porque quando a gente sofre aparentemente por causa de alguém ou de algo lá fora, a gente se consola dizendo o mal é ele. Olha como eu sofro na mão dele. Mas e aí? Ele só fez isso com você porque você disse sim. Aí eu tenho alunos que levantam e vão embora. Porque é muito difícil assumir a responsabilidade de que houve um abandono de você. Compreendem isso? Muito. Houve um abandono. Toda vez que a gente sofre, é porque a gente se abandonou, a gente se apequeninou, a gente se tornou muito infantil e não virou para o outro, quem quer que seja, e falou, para, eu não aceito isso que você está me falando. Compreende? Porque a gente não se conhece. A gente pega. A gente tá falando disso hoje. Faz sentido isso para vocês? Faz pouco, total sentido. A nossa vida é assim. Então, assim, o caminho que eu trabalho é assim, quando chega um aluno, é muito interessante, né? Quando eu começo um grupo de estudos novo, todos os alunos, eles trazem o sofrimento, porque estão lá para dizer o que está incomodando, não o que está bom. O que está bom também a gente trabalha, tá? Porque a gente tem que aprender a sustentar o bom. Porque toda vez que está a gente num momento bom, que nós criamos, a gente começa, tá bom demais, vai acontecer a gente começa a sabotar. Né? Compreende? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que trabalhar, porque eu mereço, eu criei isso, eu vou curtir. Vou ficar inteira aqui curtindo um momento bom, que a gente também não sabe. Nossa, eu não sei. Eu vou cortar você rapidinho, mas é porque esses dias eu falei, gente, vai acontecer alguma coisa. Olha lá. Porque não é Tá bom possível, demais. isso aqui tá muito certo, isso aqui sempre deu errado na minha vida, não é possível que isso aqui vai dar certo agora. Eu vou esperar alguma coisa porque vai acontecer. Olha lá, você já tá sabotando. Aí foi até uma fala, né, e tal, de um parente meu falando assim, toma cuidado e tal, porque essa é uma área sensível sua e não sei o quê. Aí é verdade. Aí já abriu, eu já pensei 1000 coisas, aí eu já mandei mensagem. A porta já tá aberta. Pra pessoa, olha, se você for fazer alguma coisa, me avise antes, não me deixe passar. Não, mas eu vou me blindar. E assim, não tinha necessidade, porque não estava acontecendo nada. Mas o medo de sofrer. É isso mesmo. Aquilo lá atrás, ele bateu na porta, tipo, cuidado. Ele assustou a criancinha interna. Cuidado pra você não passar de novo. Cuidado pra você não sofrer de novo. Pronto. Cuidado. Você lembrou, tirou a paz. Tirou meu sossego. Aí eu fico, nossa, e se acontecer? E às vezes nem tá acontecendo nada. Isso. E o que a gente trabalha é justamente nos tempos que a gente está em paz, que a gente tem que mergulhar nos momentos que sofremos. Porque quando a gente está sofrida, não dá nem para raciocinar, vocês concordam? A gente está em tal estado de sofrimento e defesa que a gente não consegue chamar a adulta, que eu falo para vocês, né? Então, a gente tem que trabalhar depois que passou o tufão, né? Ou, sei lá, depois que passou a confusão toda. Por que é que eu estava lá no meu canto, na maior paz, no meu bem-estar, e de repente uma fala de alguém, um WhatsApp de alguém, me roubou a minha paz? Por quê? Né? Para o Patrick, ninguém rouba a sua paz que você não tenha permitido. Como assim? Como assim? Então, a gente tem que estudar, que é uma coisa que as pessoas não gostam, de mergulhar na dor para entender aonde foi que eu abri a porta para o outro ter poder sobre mim. Ninguém tem poder sobre a gente de qualquer forma que a gente não tenha permitido. Então, assumir responsabilidade é um trabalho dificílimo, mas libertador. Né? Então, às vezes, tem umas frases do Patrick que eu adoro. Ele fala assim, às vezes a gente precisa das pessoas que nos incomodam e nos machucam como grandes mestres, porque eles estão me mostrando aonde eu não me amo e me abandono. Compreende? Totalmente.
Então, não na hora que eu estou ferida, porque eu estou completamente desequilibrada, desarmonizada. Então, mas eu tenho que voltar lá em algum momento, porque para eu me livrar do outro, eu preciso ver por onde ele entrou e me tirou, roubou a paz. É fácil, mas não é. Não é porque a gente não faz isso, a gente não foi treinado para isso, né? Então, hoje, por exemplo, o que acontece com a Luciana, que desenvolveu bastante, venho desenvolvendo bastante, não estou querendo dizer que eu sou melhor que ninguém, é só mais prática na direção, por exemplo, né? Quanto mais você guia, mais prática você fica. Então, é assim, toda vez que alguém lá fora, um telefone, uma crise, uma situação me incomoda, eu paro na hora, porque isso para o Patrick é entendido como a prioridade é você. O amor da sua vida é você. Você para tudo e vai ver o que houve. Por que eu estou dando poder dessa pessoa me trazer uma raiva, uma tristeza brutal? Eu tenho que investigar. Porque nesses momentos o outro está me mostrando aonde... Sabe que nem tendão de Aquiles? Ele está me mostrando por onde ele me fere, ali naquele tendãozinho ali do calcanhar, sabe? Eu tenho que olhar para aquilo lá. Isso dói, isso incomoda. Mas quando eu percebo, eu ponho uma calcanharzeira de ferro. Daí eu me armo, porque eu aprendi. E daí a gente começa a não temer mais ninguém. Porque você entendeu. Foi aonde mais tocou. Eu, Patrícia, eu aprendi aqui com as entrevistas isso. Não sei, André, mas eu levei isso assim para minha vida mesmo, pessoal. Essa questão do ninguém te fere sem que você tenha aberto uma brecha. E isso não é fácil, tá, Patrícia? Admitir isso não é fácil. Porque quando eu comecei o podcast aqui com a Andréa, eu passei por uma situação envolvendo minha vida sentimental muito ruim. E eu me perguntava o tempo todo, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não fiz nada, eu não fiz nada de errado. Eu perguntava pra mim o porquê. E aí eu ouvi isso de alguém, eu não lembro quem falou. Mas eu lembro que em uma dessas entrevistas alguém falou que ninguém conseguia atingir a gente se a gente não tivesse permitido isso. E aí eu comecei a causar exatamente isso que você está falando. E no fundo, que é muito difícil, é muito doloroso, é horrível. E sozinho é muito difícil. Você precisa de uma ajuda de alguém de fora mesmo, né? Porque é horrível. É horrível. E aí eu falei, caramba, por que eu deixei? Eu deixei. Várias vezes eu falei sim, era pra ter falado não. Várias vezes eu me calei e era pra ter falado. Isso aqui me incomoda. Vai se traindo, você percebe que você vai se traindo? Você vai perdendo os seus limites. Vai se anulando. Vai. Não, e isso é a confusão maior, Patrícia, não sei o que é, e acho que não é o caso de trazer aqui, mas provavelmente envolve amor. Toda vez que a gente ama, para o Patrick, quem vem na frente de nós é a criança, porque ela tem uma esperança. Sabe uma criancinha? Agora eu vou ser amada. Aí ferrou tudo. Lascou. Porque a criança em nós, ela não tem a capacidade de viver na realidade. Ela, como toda criança, ela sonha. Por isso que ela se decepciona tanto. Então, ela olha o ser amado na frente dela, que ela fica assim, agora eu vou ser amada, né? A gente põe um monte de expectativas, que também é outra grande frustração nossa, é colocar expectativa, porque eu estou vendo o outro como um príncipe encantado e eu não estou vendo a realidade do homem que está na minha frente. Então, isso é, para o Patrick, é uma imaturidade emocional. A gente tem que aprender a amar o outro e não esperar nada. Amar o outro com liberdade, porque eu me basto. Mas é bom ficar com você, porque a gente se diverte muito junto, mas eu não preciso de você. Nossa, isso agora é muito difícil. Não, mas ela passou por isso, eu tô passando por isso agora. Então, eu tô vendo que vocês estão mexidas. Não, porque a gente tava falando sobre isso há pouco tempo. E eu já tô melhor. Passou por isso, eu estou passando por isso agora. E hoje eu vejo, assim, aquele véu rosa, né, da romantização saindo. Sim.
E aí você tá vendo? começa A a realidade. perceber que eu passei muitos limites meus que eu tinha estabelecido dentro de mim porque eu não queria ser abandonada, porque eu não queria ser trocada, amada. porque eu queria ser amada. Essa é uma lástima. E aí vem a adulta que a gente não achou. Amor distorcido, isso é outro papo também, Patrícia. Nossa, é outra pauta. Amor distorcido. Outra pauta. Né? Porque Mas eu tenho que estar emocionalmente melhor pra falar dela. a gente sempre ama pela carência, nunca pela nossa inteireza. Quando a gente ama pela inteireza, a gente liberta o outro. Quando a gente ama pela nossa imaturidade, pela nossa criança ou pela nossa, pelas nossas dores, querendo que o outro me preencha, aí a gente está em escravidão, está em dependência emocional e está numa tirania, porque a gente quer que o outro me sirva, me atenda, seja meu súdito, e a gente não dá a liberdade do outro ser livre. Então, a forma que a gente ama, que a gente não tem consciência, eu só fui aprender isso quando eu vim nesse caminho de autoconhecimento, a gente ama de uma forma muito infantil, querendo que o outro me ame do jeito que eu quero, do meu jeitinho, que nem eu sei como eu quero ser amada. Muitas vezes nem a gente sabe. Não sabe, Patrícia. Deu uma aula ontem, porque assim, o que é amor para você é diferente do que é para ela, diferente do que é para mim. Cada um ama a sensação de se sentir amado. Tem umas pessoas que se sentem amadas quando são incluídas, outras quando são olhadas, quando são escutadas. Nossa, são particularidades que nós não descobrimos, mas a gente exige que o outro que eu amo, ele deveria ser um médium, um vidente, e descobrir o que nem eu faço. Eu adoro essa palestra, dei uma quarta-feira Gente, agora. a próxima pauta daqui, É viu? um soco no estômago. Toda Eu vou ter vez que estar a muito preparada Luciana vem psicologicamente aqui, pra isso. eu fico igual a Nazaré Mas Tedesco você fazendo... acredita que, assim, até por conta dessas questões de relacionamento, de amor, de tudo isso que a gente passa, é uma das mentiras também que a gente conta pra gente? Opa! Eu fui criada com um filminho da Disney da Branca de Neve. Fomos todas nós. Que a gente fazia... Agora eu fico olhando meus netos, eu falo, meu caramba, dá vontade de falar pra minha filha, não leva eles em filme nenhum. Agora eu acredito só no Shrek. Shrek e Fiona, não acredito em mais nenhum. Mas mesmo assim, dá tudo certinho lá mesmo. no que final ela dá vira, tudo certo. Mas tem vários problemas, então eu acredito mais no Ali Shrek. a gente vê a realidade do casal, né? As crises. O bebê vomitando, aquela coisa toda do verdade. Shrek. Que... Mas, aliás, o Shrek foi criado para isso, para tirar todo mundo dessa ilusão de mundo Sim, perfeito. Contos de fadas. Então, né? eu fui criada com Branca de Neve, daí ele se cai, o príncipe vem, leva ela, salva lá dos anõezinhos no cavalo branco, e daí hoje eu lembro, né? E viveram felizes. E o Mas depois? que é a mentira? Então, agora eu lembrei. Qual é a mentira maior para as mulheres? É que vem o príncipe Salvador e vai me fazer feliz. Isso fica lá dentro do campo emocional. É verdade. Como adulta, racional, eu falo, que bobagem! Mas ali o campo emocional, a criança, cadê meu príncipe? Esse daqui virou um sapo, esse aqui virou um Shrek. Cadê o outro? Ferrou tudo, porque a gente está sempre procurando o príncipe no cavalo. E tem que ser no cavalo branco. Tem que ser no cavalo branco. E a Cinderela, então, nossa, o pai morreu. Nunca tem mãe, pai, nunca tem uma... Eu já estudei um pouco sobre isso. As histórias infantis, nunca tem Pato Donald, Patinhas, nunca tem o casamento, nunca tem uma parceria. Todo mundo foi criado assim. E depois a gente cresce... Nós começamos a namorar. Namorar não existe mais. Minhas filhas falam, não fale mais essa palavra. Ainda nem existe casar, sim. Enfim. Existe, eu Mas acho. enfim, a gente arranja um companheiro pra gente dividir a vida, né? Ou desfrutar a vida, né? E daí a gente... Toda hora que ele faz alguma coisa que eu não sei o que ele fez, mas ele me fez mal, e eu me senti mal, né?
qual é a permissão, né? Eu estou querendo que ele faça tudo para mim, o príncipe encantado. Essa é a permissão. Ele não é um príncipe encantado, ele é um ser humano. Ele está lidando com as dores dele, as feridas dele, né? Então, a gente vive... Como que a gente diz que uma criança é imatura? Aliás, um adulto é imaturo emocionalmente porque ele está sempre projetando sonhos, fantasias no mundo real. A gente começa a sofrer menos quando a gente vive pela adulta, pelo eu real. Por quê? Porque eu olho a minha realidade com o que eu tenho de bom e ruim, minhas falhas, todo mundo tem. E quando eu olho, sei lá, para o meu marido, para o meu chefe, para os meus amigos, na realidade do que eles são. Todos eles, inclusive eu, tenho aspectos bons e ruins. Então, a gente também sofre muito pelas expectativas que a gente projeta nos outros. Aliás, todo sofrimento é expectativas que a gente projetou. Porque, na realidade, a pessoa sempre foi o que ele é. Sempre um soco no estômago quando a Luciana vem aqui e me falta até as palavras. Eu não tenho... Eu vou te perguntar. Eu devia ter ouvido esse podcast antes, lá, há 2 semanas atrás, amiga. É isso que eu tenho a dizer. Por isso que eu tava farejando. Falei, Patrícia, não tá na hora da gente marcar outro. Vamos marcar, porque toda vez que ela vem aqui, eu falo, gente, eu preciso de... É muito difícil, né? A gente viver... O que eu acho que, assim, eu acho que até uma covardia a gente tentar viver bem e feliz com tanta ignorância, entende? Ignorância. É uma ignorância, E assim, a gente não pode também se culpar e se flagelar, né? Porque, na realidade, nossos pais não sabiam, nossos professores não sabiam, as referências e autoridades da nossa vida. A gente foi para a faculdade, fez pós, viajou o mundo inteiro, mas ninguém me ensinou que eu tenho que me bastar, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que parar de ser uma criança que ama alguém, que é que esse alguém se transforme no gênio da lâmpada e satisfaça tudo que eu quero. Isso aqui é o princípio, nós vamos falar mentira em cima de mentira, é outra grande mentira, né? Que vai acontecer milagres, que os príncipes vão aparecer, que os milagres vão acontecer e que aconteçam sem a minha intervenção. Aí que eu começo a pegar para o meu aluno e falo assim, você não é um adulto que você pode virar esse jogo, né? Você não pode virar esse jogo? Você está numa relação que está desgringolando, você não pode, numa hora calma, conversar com o outro e falar, olha, isso para mim é muito importante. Você pode considerar da próxima vez? Aí a gente começa a se colocar como adultos na relação. A gente constrói uma relação com conversa, mas só quando eu sei sobre o que é importante e o que não é importante para mim. Porque se eu não sei, eu fico esperando o príncipe encantado, que ele adivinhe. Né? Eu brinco com meu marido hoje, olha, eu queria que você fosse um médium. Toda vez que eu quis isso, me ferrei. Mas até, enfim, falando de um pouco disso também, trazendo um pouco isso que você comentou agora. Esse adulto interno nosso, que a gente nunca conheceu, ou que talvez a gente nem saiba que ele existe, porque às vezes a gente se acha muito autossuficiente. Eu sei o que eu tô fazendo, eu já tô velho, eu já passei por muita coisa, e a gente não viveu nada. Minha mãe fala, a gente não sabe de nada ainda. E a minha mãe tem 61 anos, ela fala, a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada, a gente aprende o tempo todo. E realmente, eu acho que a gente aprende o tempo todo. Mas esse adulto, o que é esse adulto interno nosso? Que às vezes a gente nem sabe que existe. A gente fala tanto de criança interior, mas de adulto. E o adulto interior. Exatamente. Esse adulto que a gente já falou um pouquinho da outra vez, né? Esse adulto, para mim, foi uma das grandes descobertas. E hoje ela é acionada todas as vezes que minha criança sofre. É o trabalho interno, né? Que finalmente eu entendi que ninguém vai me curar, ninguém vai me proteger, ninguém vai me amar como eu mesma. Né? E eu estou dentro de mim, então é mais fácil eu entender o que eu estou sentindo. É tão mais fácil depois que você compreende, né? E eu falei para vocês a outra vez que eu vim, o que é esse adulto? Como que a gente começa a perceber?
Se a gente até perguntei, André, você tem um filhinho. Então, eu falo assim, quando a gente tem filhos ou quando a gente tem pessoas que a gente ama e que são importantes pra gente e que a gente vê eles sofrendo, né? Ou com uma raiva, ou com uma tristeza, ou desesperança, sei lá o que seja, né? A nossa adulta não funciona, a gente não vai lá e o que é o adulto, né? A pessoa adulta, não o ego, eu digo emocionalmente, nós temos uma adulta emocional amorosa, porque a gente vai lá e se presta a acolher o outro. A gente dá as nossas melhores qualidades para quem a gente ama. Vocês concordam? Então, vocês concordam que a adulta emocional ou adulta amorosa, eu gosto de chamar ela adulta amorosa, que vive na realidade e o papel dela é fácil curar um sobrinho, um netinho, um filho, um amigo querido. A gente vai lá, olha, você quer só um abraço? Você quer, eu tô aqui do seu lado, você quer que eu te escute? A gente sabe o que falar para o outro. Agora, o problema todo é que quando a nossa criança, quando nós sofremos, parece que esse adulto vai parar na Lua, sei lá onde é que ele está, em Plutão. Agora nem Plutão não existe mais, mas vai lá. Tá lá, sei lá onde. Tá longe. Porque a gente fica aqui naquele buraco e querendo o príncipe encantado, que é alguém próximo que a gente ama, eles deveriam entender que eu estou sofrendo. Que nos salve. Né? Que nos salve, exatamente. Então, mas eu quero que vocês entendam que a gente tem esse adulto. Então, foi difícil eu virar essa chave. E a chave que é não buscar mais fora, nos outros, e lembrar que tenho eu, entende? Então, isso demora, é prática. Então, quando a gente cai no buraco, sente uma dor emocional, uma raiva, alguém me fez um mal, qualquer coisa assim, o que eu falo para meus alunos é assim, respirem, fiquem calmos. A primeira coisa é a gente voltar a um estado de serenidade. Calma, respire. Você não vai fazer nada agora, porque você não está no seu equilíbrio. Você está dominado pela sua parte inferior. E reagir nesse momento é a pior coisa que você pode fazer. Eu faço muito isso, porque eu sou muito reativa. Mas é o pior. É. O pior é porque você está desregulada, você está mostrando para o outro que ele te tocou, que ele te desmontou, e você vem com o seu inferior, que a gente chama, vem com a sua sombra, com o seu pior, faz maldades, porque é isso que ela faz, e depois alivia por 2 segundos, depois você volta e fala, caramba, né? Que descontrole, né? Tô dando aula pra você hoje, hein, amiga? Mas eu não me arrependo do que eu fiz. Eu não me arrependo do que eu fiz. Faria de novo. Tá justificando. Tô justificando, mas ela foi tocada assim, sentiu aqui. Eu fui Mas muito. esse adulto amoroso é assim, eu vou me controlar para entender o que o outro me fez. É essa hora que eu tenho que respirar. Isso é amor a si. Eu tenho que acudir a minha criança aqui dentro antes de atacar. O que adianta eu atacar o outro e minha criança interna? Imagina chorando. Imagina um filhinho seu chorando, você vai lá e quebra os dentes e fica discutindo. E a criancinha está lá mais apavorado ainda. Porque ele foi abandonado, não foi visto e ainda viu você e matar o outro chifradas. Entende? Então, Sim. O trabalho do Patrick é muito assim, segura. Esse é o primeiro passo da sua maturidade, musculatura emocional. Segura, sustenta, respira, acalma, né? Na hora que você acalmar, pergunta o que houve? O que eu gostaria que o outro tivesse feito? Eu gostaria que ele tivesse me escutado. Aí vem as nossas dores. Eu gostaria que ele tivesse me reconhecido, me validado. São as sensações diferentes de amor que a gente tem. Eu preciso aprender sobre isso. Porque daí, quando levanta a adulta, você fala assim, criança, espere. Ele não me respeitou, que respeito é uma coisa importantíssima para nós, eu e ela. Mas no momento certo, eu vou me dar o respeito com ele, no momento certo. E daí a gente volta como adulto e faz a reparação. Nessa hora, vem uma satisfação, porque está você e a sua criança junto, em harmonia, o outro não te fere mais, não abala mais, porque ela começa a confiar na gente, sabe? Faz sentido? Total. E o que a gente fala muito no Patchwork é assim...
Toda vez que eu reajo emocionalmente, eu estou tomada pelo meu inferior e eu estou na minha imaturidade, porque eu não tenho capacidade de me sustentar. Uma pessoa madura emocionalmente, ela age pelo centro dela e pelo que ela tem que fazer, mas ela não reage de uma forma desgovernada. Compreende? Não, Eu compreendi tudo. Bem, tá Você vida, eu viveu. tô sentindo, eu tô vivendo tudo isso. Eu fiz tudo errado, amiga. Eu sei que eu fiz errado. Eu entendo. Eu Faz sou realmente. parte, faz Faz parte. parte. Mas eu não me sinto arrependida. É isso, já Foi a foi. Vida que vingança. segue. Foi. E a vingança, às vezes, ela é doce. O eu inferior ou nossa sombra, ele quando a gente está triste, é muito interessante, né? Isso é uma coisa que eu ensino bastante. Quando a nossa criança se sentiu ferida por alguém lá fora, o nosso adulto que está em Plutão, que ele não é amoroso e vem, eu estou aqui, nós vamos resolver, a gente só precisaria escutar isso, eu estou aqui com você e nós vamos, no tempo certo, a gente vai dar um jeito nessa situação. É só isso que eu precisava ouvir para me acalmar. Como o adulto está em Plutão, como eu brinco com vocês, é emocionalmente como eu me sentia. Então, para eu não... Porque a dor é tanta, André, que a gente fica... Sabe, dá até o coração... Sim, sabe, a gente sim. fica em tal estado alterado, né? Então, o inferior ou a sombra, ele tem um papel divino também. Ele vem cochichar no ouvidinho da criança e fala, deixa estar, a gente vai se vingar. Acabou. Vocês concordam? Se vier alguém para nossa criança que está quase morrendo ali, né, que ela foi mortalmente ferida, se chegar o inferior a ele e falar, deixa ela precisar de mim, deixa eu falar com ela, deixa quando ela estiver caída no chão, né? Essa conversinha que eu digo maléfica, falando de Walt Disney de novo, maléfica com a criança, tira ela, corta o estado de quase morte emocional, porque você vai morrer de tanto mal-estar que você sente, né? Então, tudo isso é autoconhecimento. Autoconhecimento para você, nos momentos de desespero, esquece todo mundo, esquece a vingança, esquece a punição. Pega você no colo e fala, eu tô aqui, eu tô junto, não te abandonei. Estou aqui, a gente no tempo certo vai dar um jeito. Só isso, se todo mundo soubesse e falasse isso para si próprio, a gente já voltaria a equilibrar e já respirar de volta. Só isso. Depois continua o trabalho. Que é longo, né, às vezes. Opa! Mas é maravilhoso. É libertador. Não tenho dúvidas. Só pouco que a gente tá aprendendo. Como que os traumas de infância, a gente falando da infância, né, gente? Como que esses traumas de infância refletem na nossa vida adulta? São outras formas de falar trauma, crença, rótulos, né? O Freud falava muito desses traumas. Tem um psicólogo, um médico, psiquiatra americano que eu adoro, que ele é expert em traumas. Mas os traumas são dores que a gente sofreu na infância, dores ou confusões que a gente sofreu muito forte na nossa infância. E como a gente não tinha um ego maduro ou elaborado, ele estava, né, ainda começando a desenvolver, então a gente não soube elaborar. Então, para sobreviver, eu escondi embaixo da consciência. Então, trauma é aquilo que eu sofro e não falo. Daí vem Freud e fala da terapia pela fala. Tanto é que ele sentava numa poltrona atrás e as pessoas nem olhavam para ele, mas ficavam falando. Tipo assim, ó, puxar para fora aqueles sapos, aquelas dores que você engoliu. E ao se escutar, você acha a solução, né? Então, os traumas, a gente precisa, de novo, com coragem, precisa olhar as dores, os traumas, as crenças, trazer tudo para cima da mesa, para que a gente agora, com olhar de adulto, nós não somos mais uma criancinha de 5 anos. Hoje a gente tem muita bagagem, muito discernimento, né? A gente vai olhar,
E falar, não, isso aqui estava certo, isso aqui não estava certo, isso aqui é assim. E hoje, com a nossa idade adulta, a gente consegue elaborar as coisas que a gente sofreu lá atrás, que tem coisas muito pesadas. Mas como adultos, a gente pode até primeiro se perdoar, porque eu sofri aquilo lá porque eu era pequenininho. Eu não sabia o que fazer, mas hoje jamais isso aconteceria. De novo, vem a adulta salvar. Porque hoje nós não somos crianças, a gente permanece crianças. Emocionalmente, a gente permanece. Então, o trauma persiste. Sei lá, vou dar um exemplo qualquer, sei lá. De repente, sei lá, estou tentando lembrar aqui os casos que me falaram. Vamos dizer, uma aluna contou de um vizinho que era loiro alto, assim, tinha... Sabe, homem meio peludo, assim. E ele meio que... Ela não falou que molestou nada, mas ele vinha, assim, meio agressivo em cima dela. Então, isso vira um trauma, porque não falou com a mãe, não falou com o pai, não falou com ninguém. Então, toda vez que ela cruzava e aquele homem chegava olhando assim, ela não aconteceu nada pelo que ela falou. Mas, enfim, toda vez, e engoliu e não trabalhou. Então, hoje, quando ela vê pessoas mais ou menos fisicamente próximos a esse vizinho, ela não sabe nem por que ela vai... Imagina se ela for trabalhar e o chefe, o gestor dela tem essa... E isso que acontece. Então, para o Patrick, assim, o que incomoda hoje é um trauma ou algo que não foi elaborado lá atrás, mas que está pedindo uma reparação. Então, a gente vai lá, enfrenta, olha e vê, não, era só... Eu era pequenininha, esse cara me assustava. Hoje em dia, né? A gente limpa o trauma. Né? Tem que falar, tem que trazer para a consciência para a gente poder ressignificar a história, sabe? Ressignificar aquele episódio. O falar é difícil, né? Falar é difícil. E daí vem as vergonhas. E quanto menos a gente tenta se proteger e se salvar e falar, mais vergonha a gente tem da gente. Então, voltando a como a gente começou, menos eu quero olhar no espelho, porque eu sei que, no fundo, eu não faço nada por mim. Eu não me amo, eu não luto por mim, eu não enfrento as minhas dores. Eu deixo a minha criança sofrendo. Por isso que a gente não gosta de se olhar no espelho. Isso é tão profundo, gente. É muito, dolorosamente profundo. A gente foi e voltou, né? Mas acho que esse é o objetivo principal. E pra gente já caminhando pro final dessa conversa, porque eu realmente acho que a gente tinha que ter 2 horas de podcast. A gente devia ter, porque não é possível. Tinha tanta coisa, já acabou. Mas eu queria que você falasse pra quem tá ouvindo em casa, e eu acho que é muito importante nessa conversa toda que nós tivemos aqui. Antes que a gente seja forçado a crescer internamente. Pela doença, né? Pela dor, pelo doença sofrimento. Física, psicológica. Antes da gente ser forçado, qual dica você daria? O que você falaria que nós precisamos fazer para que a gente não chegue nesse estado de sofrimento tão intenso, né? E também buscando essa adulta que a gente não sabe como agir. Então, assim, o que você diria para quem está ouvindo a gente em casa agora? O que eu acho, né, mais ou menos tudo que a gente falou até agora, né, eu acho que a gente tem que ter esse... Como o Patrick é um caminho espiritual de auto-amor, principalmente, né, porque a gente acho que até ama os outros, né, mas a gente não sabe se amar, e esse é o grande desafio. Eu acho que a gente não pode passar... indiferente aos nossos momentos de sofrimento, né? A gente, toda vez que a gente sofre hoje, né? A gente fingir que não aconteceu, ou a gente sair, né? Ai, deixa eu tomar uma bebidinha, deixa eu falar com uma amiga, deixa eu ver hoje em dia o maior vício para mim é esse, né? Deixa eu ver. O Instagram, não tem nada contra, porque é uma ferramenta como outra qualquer, mas a gente não sabe lidar, a gente não sabe se assenhorar disso, né? De novo, pelo autoconhecimento. Mas, enfim, o que eu acho é
o problema maior nosso é falta de amor, e essa investigação acolhedora que um pai, uma mãe fariam, né, pelas crianças, pelas filhos deles, a gente tinha que aprender a fazer isso conosco, né? A gente tinha que aprender, toda vez que a gente está desconfortável, toda vez que a gente se vê vulnerável, ferido, né? Esse é o primeiro passo do auto-amor, é a gente olhar para a gente e falar o que é, o que eu posso fazer por mim. E a gente nunca se coloca de uma forma ativa, a gente sempre se coloca de uma forma passiva, querendo que um milagre aconteça para me salvar. Então, eu acho que o primeiro ato de amor que eu falo para os meus alunos é: você perguntou para você o que você pode fazer por você diante de uma situação desconfortável? Né? O que você pode fazer com isso? O que eu posso fazer para me tirar desse lugar, desse desconforto, dessa dor, né? Dessa dor que me incomoda? Isso para mim é amor, é o princípio do amor, né? Tá certo? Não sei se... Tá maravilhoso, gente. Eu tô aqui quase chorando. Chora. Agora me fala como que a gente chega nas suas redes sociais, conhece um pouco da Luciana Zapata e falando também para quem quer ser aluno. Bom, eu sou Luciana Zapata, eu tenho a minha Arquitetando Gente, eu estou no Instagram, no YouTube, estou reformulando tudo, estou entrando de uma forma um pouco mais agressiva, não, mais forte, tá? Porque eu percebi que a gente também, só ser empático e carinhoso, a pessoa volta anos e anos e volta do mesmo jeito, então é um outro padrão. Então agora eu tô estudando branding também, que eu tô adorando a marca. É muito legal. Questão da marca e eles são um pouco, a palavra agressivo, mas sim, tem uma certa agressividade, direto ao ponto, e eu acho que também você ficar afagando a pessoa e vamos de novo, vamos tentar de novo, parece que ela não quer ir para a parte madura dela, para a maturidade, para ser autorresponsável por ela mesma, né? Então, às vezes, eu acho que a gente tem que dar um chacoalhão. Essa é a minha nova postura no Instagram, um pouquinho mais forte, direto ao ponto, né? Que eu acho que tantos anos trabalhando com isso, eu vejo que alunos voltam e estão na mesma estaca, né? Então, vamos lá, vamos. Então, não adianta que a gente ficar estudando e, né, você tem que assumir uma responsabilidade. Então, é Arquitetando Gente, eu estou no Instagram, eu estou no YouTube, estou montando uma mentoria, outra paixão agora, eu crio meus robozinhos, estudei sobre inteligência artificial, tenho vários robôs provocativos também, que começam com o Ikigai, que é o primeiro para a gente descobrir quais são os nossos dons, nossos talentos e o que a humanidade precisa de nós, né? Para começar lá na nossa conversa, que a gente tem tantas qualidades e a gente vai em busca dos outros que esperam da gente, né? Então é isso, e eu estou sempre à disposição, algum atendimento individual, entre em contato, lá tem todos os meus dados. Estou super à disposição, amo quando alguém chega e fala: Luciana, me ajuda. Daí eu já... É a minha arte, entendeu? Então agora. Eu fico agora. Vamos lá. Vamos caçar o inferior e a criança ferida, né? Para apresentar. E o duro é isso, você apresenta para a pessoa e a pessoa não faz nada. Ela continua ainda esperando fora. É as histórias que as pessoas tem que ter uma disposição, né? Tem que querer e tem que... um teste de resistência, de força, sim. Né? Não, e eu também aprendi, desculpe, mas só para terminar, eu também aprendi, porque antes eu ficava muito frustrada quando eu já tinha mostrado a porta de saída para um aluno e ele voltava do mesmo estágio. Eu falei, né, a gente pega e fala: meu Deus, acho que eu não estou ensinando direito, ou alguma coisa assim. Não, mas agora, pela minha maturidade, pela realidade, é uma opção da pessoa, pelo livre-arbítrio dela, querer que eu mostre: a criança está aqui, o seu inferior está em volta dela, criando um monte de mentiras. Você vai fazer o quê com essa história? Se voltar daqui a 10 anos, eu vou contar de novo. E é uma escolha que pertence a ela e não a mim, né? Então, infelizmente, também tem isso. Tem um apego brutal
a esse estado de penúria e miséria humana. Existe. Ah, existe bastante, eu acredito. Existe. Então, é complicado, porque não é só chegar racionalmente, ó, a saída é aqui, vira, sabe que nem o Waze, vira direita, esquerda, não é isso. Às vezes a pessoa vê, sai, volta para trás. É uma zona de conforto. Claro que sim, mesmo que seja desconfortável. Mas é o que ela conhece. Luciana, muito obrigada de verdade. Não, eu sou apaixonada. Eu também. Ai, Se gente, eu puder, também, o que eu falar. também adoro esses assuntos. Ó, mas foi incrível. Que Então, bom. se você quer dar um chacoalhão aí, já segue a Luciana. A gente vai deixar o arroba do Instagram, tudo certinho aqui pra vocês. Patrícia já me deu vários chacoalhões. Compartilha este vídeo. A André vai assistir de novo. A gente fez a entrevista, mas ela vai assistir de novo. Vou mesmo. E foi maravilhoso. Muito obrigada, Que Luciana. bom. Foi um prazer Que bom. imenso, mais uma vez estar aqui com Que você. bom. Pra... Sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Spotify. Todas, Até a próxima, gente. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.